Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma quarta-feira, mais um dia de devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, Ana, shalom, bom dia, Leia, a shalom perfeita do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos conduzido, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Verônica, glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam bem, queridos, que vocês estejam fazendo o devocional nas terças, amém? Em nome de Jesus, e nas quintas. Bom dia, Elza, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos esperar os nossos irmãos entrarem, e aí a gente já ora, amém? Para que a gente possa dar início ao devocional, para ver aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito no dia de hoje, amém? Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Shalom, Theo, bom dia, bom dia. Que a paz do Eterno esteja em nome de Jesus sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom dia, Kelly. A shalom do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar mais um minutinho só, e aí a gente já ora, amém? Que é o tempo dos nossos irmãos entrarem, em nome de Jesus. Bom dia, Anne. Bom dia, shalom. Shalom, shalom. Bom dia, Jéssica. A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a presença manifesta do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, amém? Para que a gente possa dar início à nossa live. Deixa eu só voltar aqui. Bom dia, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom, amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por mais um dia, Senhor, ter a oportunidade de ministrar a tua palavra, de ter comunhão com os meus irmãos, ó Pai, de poder, Senhor, estar, Senhor, alinhado com a tua vontade, alinhado com o teu querer, Pai. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu a falar nada aqui, mas seja o Senhor através da minha vida. Eu entrego, Senhor, o domínio e o controle, Senhor, da minha vida e principalmente desta live nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Receba, Senhor, em nome de Jesus, o controle de tudo, Pai. O Senhor é quem governa todas as coisas, Senhor. Eu peço que o Senhor blinde agora, Pai, em nome de Jesus, o ambiente onde cada homem e cada mulher que está aqui, Senhor, ouvindo esta live, aqueles que já se encontram, aqueles que também vão entrar, eu peço que o Senhor traga uma blindagem, Pai, em nome de Jesus, sobre a casa deles, sobre o ambiente onde eles estão, não sei onde eles estão, mas o Senhor sabe. Eu declaro proteção, Senhor, em nome de Jesus dos céus sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, a sua forte mão estendida, Senhor, sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai, presente e reunido em teu nome, Senhor. Eu peço também, Senhor, que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas, que o Senhor aquiete, Senhor, as almas, que o Senhor, em nome de Jesus, coloque a paz que excede todo entendimento dentro de cada coração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que esse ambiente, Pai, que esse ambiente de caos que tem se instaurado, Senhor, sobre a nação desde ontem, eu declaro a paz que excede todo entendimento, Senhor, recaindo, Senhor, sobre essa nação e sobre essas vidas, Pai. Que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ser confortados, ó Pai, pela tua presença graciosa. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, que é selado, Senhor, todos os aparelhos eletrônicos, Pai, redes de internet, cabos de fibra ótica. Eu declaro, Senhor, que nas regiões celestiais os umbrais desta live são selados com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor, que é amarrado agora pelos teus anjos, Senhor, em nome de Jesus, que eles amarrem todo principado e potestade, Senhor, dominadores das trevas. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que todo tipo de oração contrária, toda obra maligna, todo trabalho de feitiçaria contra a minha vida, contra este ministério, contra a vida de cada homem e cada mulher se torna nula agora, em nome de Jesus, sem efeito, enviado para o lugar da onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Eu declaro, doce amigo Espírito Santo, a sua presença palpável, Senhor, sobre nós, e os nossos pensamentos cativos à sua voz. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso terreno, Senhor, que o nosso coração seja um terreno, Pai, fértil para sementes
que vão ser lançadas. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria e também o espírito da revelação da palavra. Nos revela, Adonai, aquilo que está por trás da letra. Nos revela, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos traz a revelação do alto, Pai. Fala conosco durante este devocional. Alimenta, Senhor, o nosso espírito e aquieta, Senhor, as nossas almas. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo possa estar, amém? Oi. Tá ali, filho. Possa estar sobre vocês, amém? Espero que todos vocês estejam bem. Que os irmãos aí que moram no Rio de Janeiro, amém? Estejam bem, em nome de Jesus. Estamos orando e clamando por vocês, amém? Clamamos para que o Senhor estenda a mão dele sobre essa terra, amém? E nós declaramos que a paz que excede todo entendimento invada as ruas, todos os lugares, amém? Desse estado, em nome de Jesus, e nós declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que por mais que Satanás tente trazer o caos, que por mais que Satanás tente fazer com que vocês entrem nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente de caos, eu declaro a paz que excede todo entendimento, queridos irmãos, sobre a vida de cada um de vocês que residem aí no Rio, amém? Queridos, antes de eu começar aqui, eu quero compartilhar algo para que vocês possam entender o que está acontecendo no mundo espiritual, que foi algo que o Senhor me disse ontem. E depois, no final da noite, depois que eu terminei um curso que eu estou fazendo, eu vi outros homens de Deus, outras mulheres de Deus que tiveram a mesma revelação. E à tarde, eu não vi o que estava acontecendo de manhã, né? E depois o meu marido falou, você viu o que está acontecendo no Rio? Porque eu confesso, gente, eu sou totalmente desligada de rede social, eu não sei muitas vezes o que está acontecendo. E aí, meu marido falou, você viu o que está acontecendo no Rio? Eu falei, não, e eu tenho parente no Rio também, né? Amigos no Rio, irmãos também. E aí eu peguei e falei assim, não, eu não vi. Ele falou, tá uma guerra. E aí eu peguei e comecei a orar, interceder, pedindo para Deus ter misericórdia, né? E aí quando foi no final da tarde, lá para umas 6 horas mais ou menos, o Espírito Santo de Deus falou para mim. Ele falou que está acontecendo ali é sacrifício. E aí eu falei, misericórdia. Eu falei, misericórdia, Senhor. E aí o Senhor começou a falar, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é um sacrifício. Porque nós estamos com o portal aberto. Aqueles shows que aconteceram no Rio de Janeiro foi exatamente para isso, queridos. E quando tem Halloween, é uma das datas mais importantes dentro do satanismo. E é preciso de muito derramamento de sangue. Então, eu preciso que... E por que eu estou compartilhando isso daqui? Por que eu estou compartilhando isso daqui? Porque vocês precisam saber, querido, para quem ainda não entende, talvez você é novo aqui na live, para quem já me acompanha sabe que eu falo sobre batalha espiritual. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é movido por sangue. O mundo espiritual é movido, amém, por forças do bem e do mal. É uma batalha constante. Então, aqueles shows que tiveram abriram portais, deram legalidade. É só você parar e pensar. Qual foi o nome do show que a Lady Gaga fez? Caos. Caos. Foi liberado sobre esse estado o quê? O caos. E aí você vê o caos que tomou. Você vê a cidade foi tomada pelo caos. Pessoas que começaram a invadir supermercados, coisas que não tinham nada a ver com os morros, com a tomada dos morros, mas pessoas que começaram a invadir supermercados, saqueando supermercado, pessoas inocentes. Então se instaurou literalmente o que? O demônio do caos. E queridos, por que eu estou compartilhando isso daqui para vocês, meus amados irmãos? Por mais que você não faça parte do Rio de Janeiro, isso está sendo liberado uma influência demoníaca sobre a nação, para que entre literalmente um colapso sobre a nação, um medo instaurado, pânico, para que haja guerra entre governos, entre direita e esquerda. A irmã testemunhando, estava dentro do ônibus e todos estavam ficando nervosos. Gente, você, querido, você que mora no Rio, que nem a irmã,
meu Deus, Senhor, eu sinto a presença do Senhor de uma forma muito grande. Você vai ser um instrumento poderoso. A irmã falou, e tudo se acalmou. Aleluias. Deus conta com você, querido. Deus conta com você, querida. Você vai ser uma chave poderosa nesse momento em que o seu estado está passando. Ore, clame, interceda por eles. Porque nós estamos orando daqui. Existem homens e mulheres clamando, amém? Para que haja paz sobre o Rio de Janeiro. E o que acontece, querido? Você que mora aí, os teus pés pisam sobre este lugar. Os teus pés, e vocês têm autoridade territorial. Então você tem legalidade territorial para lutar e guerrear, amém? Sobre esta nação, sobre esse estado, sobre esse caos que está instaurado aí. Mas eu quero te falar, não entre em guerra sozinho. Faça aquilo que lhe cabe, amém? Ali é guerra de alto nível, é a nível de potestade, é a nível, vocês precisam se unir. Levante um clamor dentro da tua igreja. Peça para que o teu pastor se posicione. Queridos, o que está acontecendo ali é permissão do Senhor, é para que as estruturas, amém, demoníacas sejam abaladas. Vocês precisam entender que muita coisa aconteceu. Ao mesmo tempo que foi aberto o portal, depois teve aquele evento, né, no Ministério das Juntas, do qual eu esqueço, acho que é Gabriela, foi lá e orou e confrontou a potestade do Rio de Janeiro. Então, literalmente está acontecendo uma guerra no mundo espiritual, amém? Está acontecendo uma guerra. E, queridos, em nome de Jesus, o que o Senhor pediu para mim falar é: estejam em oração. Orem, clamem pelo Brasil. Clamem não somente pelo Rio de Janeiro, mas clamem por esta nação, para que isso não venha se estender ainda mais, amém? Pela nossa nação. Porque o que Satanás quer é trazer caos generalizado sobre o povo de Deus. Não somente sobre o povo do Rio de Janeiro, mas sobre o povo de Deus. Porque se você não sabe, querido, olha como que as coisas só acontecem. No domingo, teve aqui em São Paulo aquele evento One Million, é que não é one, né? É que eu não sei falar mil em inglês. É One Million, aonde mulheres e homens também se reuniram para orar em favor do avivamento do Brasil. Onde foi liberado uma palavra profética. É só você procurar nas redes sociais o evento One Million, e aí vocês vão ver lá. Onde foi liberado palavras proféticas de algo que já tinha sido declarado sobre o Brasil. Então vocês entendem que ao mesmo tempo em que Deus se manifesta sobre a terra, em que Deus está se manifestando sobre esta nação para que se cumpra a palavra dele, de que aqui vai sair o avivamento, Satanás tem se levantado e ele tem feito coisas para paralisar isso. E isso começou lá nos shows, abrindo o portal. Então, tudo está dentro do calendário do mundo espiritual. E é por isso que nós precisamos aprender a discernir tempos e estações. Amém? Não é tempo de fazer guerra. Lembra que o Senhor falou, não é tempo de fazer guerra. Mas existem estações e momentos em que talvez não seja tempo de fazer guerra, mas você vai ter que entrar numa guerra coletiva. E é isso que nós estamos passando agora, uma guerra coletiva. A igreja precisa se unir, a igreja precisa orar, a igreja precisa interceder para que o caos não seja, amém, colocado, instaurado da forma como está planejado pelas trevas para acontecer sobre essa nação. Então, que em nome de Jesus, querido, vocês se posicionem em oração. Você que mora no Rio de Janeiro, você tem ainda mais poder e autoridade porque você mora ali, amém? Você tem legalidade territorial para guerrear por esse estado. E nós, como Cristo, como corpo de Cristo, como irmãos na fé, estaremos orando e intercedendo para que vocês sejam, amém, munidos de todas as armas espirituais, de graça, sabedoria, discernimento, como a irmã teve, porque vocês serão peça-chave, amém, durante esse período. Nós declaramos em nome de Jesus que esse caos caia por terra ainda hoje. Amém? Em nome de Jesus, que não se prolongue. Mas eu preciso que vocês entendam, em nome de Jesus, que nós estamos dentro de 3 dias de agitação no mundo espiritual. Então, blinde a sua mente.
guarde a tua casa, guarde os teus filhos. Amém? Busque a presença do Senhor no seu secreto. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar então. Nós vamos fazer a leitura de 1 Crônicas, capítulo 17 hoje, e Jeremias, capítulo 12. Amém? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 17. A aliança de Deus com Davi. O rei Davi morava em seu palácio quando, certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança... Deixa eu só virar aqui. A arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã: vai dizer a meu servo Davi que assim diz Yahvé, o Senhor: não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa, desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel? Alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente? Por que não me construís um templo de cedro puro? Agora, portanto, vá e diga ao meu servo Davi: assim declara Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eu te tirei das pastagens onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andastes e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, o meu povo, e os estabelecerei lá, para que tenham as suas terras e seu próprio lar, e jamais sejam incomodados. Povos ímpios e pagãos nunca mais os oprimirão, como fizeram em tempos passados, durante a época que constituí juízes sobre o meu povo de Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Yahvé, o Senhor, é que te edificarei uma casa e uma dinastia. Quando os teus dias se completarem na terra, tua vida chegará ao fim e fores descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos, e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Assim, ele edificará uma casa para minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, pai e mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele meu amor, como tive com o que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino, para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Então Natã se apressou ao comunicar a Davi o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Queridos, aqui nós estamos vendo bem um apontamento para Cristo. Vamos lá, eu quero ressaltar aqui, versículo 5 e versículo 6, tá? Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro. Queridos, hoje eu e você somos tenda do Senhor. Hoje eu e você somos tabernáculos do Deus vivo de Israel. O que o Senhor estava dizendo aqui é: eu não vou habitar em templo feito por mãos humanas. Pode ser de cedro, pode ser de mármore, pode ser da melhor madeira, da melhor pedra, pode ser o melhor desta terra. Eu não habito em templo feito por mãos humanas. Eu habito dentro daquilo que é a minha criação, daquilo que foi feito pelas minhas próprias mãos. Porque tudo aquilo que é feito pela mão do homem não consegue carregar a glória e a presença que excede todo entendimento, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Deus de Israel. E aqui, Davi, ele por saber ter intimidade, né, por saber quem é Deus, por ter intimidade com Deus, ele achava injusto, ele falava: como pode eu, um homem, morar dentro de um palácio, eu ter a melhor comida, eu ter as melhores vestes,
e a presença do Pai, a presença de Deus está habitando dentro de uma tenda, aonde pode ser que seja vulnerável, onde pode ser roubada. E ali Natã, no ímpeto, né, porque ele era amigo também de Davi, ele disse, vai lá e faz o que o teu coração está ordenando. O que o teu coração está sentindo, vai lá e faz. E o Senhor vai lá e fala para Natã, avisa para Davi que não é assim. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu estou com o meu povo, aonde eles estiverem. Porque, queridos, no Antigo Testamento a gente vê que a tenda onde habitava a arca da presença da aliança ali, amém? Onde tinha a arca, quando o povo levantava acampamento, somente os levitas podiam pegar aquela tenda e caminhar com a arca. Queridos, e o que o Senhor diz aqui nesses versículos é, vai chegar um que é filho teu, raiz de Davi, que vai edificar o meu reino sobre a face da terra, que vai edificar a minha casa sobre a face da terra. E através deste filho, eu estarei habitando aonde os meus filhos estiverem. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é, onde você colocar a planta dos teus pés, querido, a presença de Deus estará com você. Onde você colocar a planta dos teus pés, a presença de Deus transformará o ambiente onde você pisar. Vai de encontro com aquilo que o Senhor pediu para mim falar aqui no início da live. Você que mora no Rio de Janeiro, querido, onde você colocar a planta dos teus pés, ali haverá paz que excede todo entendimento. Onde você pisar a planta dos teus pés, ali o caos tem que bater em retirada, porque você hoje é a tenda, você é o tabernáculo. Jesus veio tabernacular entre nós. Hoje o Cristo mora em mim, o Cristo mora em você. A presença tem que ser manifesta, a presença tem que ser palpável. Onde você colocar a planta dos teus pés, tem que haver transformação do caos para a paz, da guerra para a paz. O Senhor conta com você, querido, o Senhor conta comigo. No versículo 6 diz assim, por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente, por que não me construís um templo de cedro puro? Muitas vezes a gente fica pensando, eu quero construir algo para o Senhor, fazer algo para o Senhor, fazer a obra do Senhor. Talvez um dia você, eu estou falando de uma forma muito clara e específica para você que mora no Rio de Janeiro, amém? Diante do que está acontecendo, e é isso que o Espírito Santo pede para que eu fale. Talvez aí você já se indagou. Eu não tenho a oportunidade dentro da minha igreja. Eu não tenho oportunidade. O pastor não me vê. O pastor não me olha. Eu quero te falar. Eu quero dizer algo, querido. O pastor, o teu pastor, o pastor dos pastores te vê. E agora ele conta com você. Você é um catalisador, uma catalisadora da glória de Deus. Onde você colocar a planta dos teus pés, e o Espírito Santo fala isso muito forte ao meu espírito agora. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali você declarará vida, e a vida vai ser instaurada sobre este lugar. É sobre isso que o Senhor está dizendo, é sobre isso que o Senhor está falando. Um lugar onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Às vezes a gente não entende, queridos, a gente não entende o ambiente profético. Às vezes a gente não vai entender a forma de Deus trabalhar. Mas eu quero te dizer, querido, que tudo isso que está acontecendo sobre esta nação é necessário. Tudo isso que vocês, infelizmente, estão passando é necessário. Porque quando nós estudamos os avivamentos, quando nós estudamos o agir e o derramar do Espírito Santo de Deus sobre uma nação, sobre o mundo, sempre veio depois de um caos. Então a gente tem que tirar os olhos um pouco daquilo que Satanás está fazendo e colocar os olhos, amém, naquilo que Deus está fazendo, porque é necessário e tudo é permissão dele. Tudo é pela misericórdia, tudo é pela permissão de Deus, e o Senhor tem misericórdia dos teus filhos. Para que haja o avivamento, queridos, é necessário um confronto. É necessário um confronto. E por que aí colocaram aqui, esses dias dão medo? E eu preciso que vocês tenham isso em mente. Não alimentem o medo dentro do coração de vocês.
Não alimentem o medo, amém? Não alimentem o medo, não alimentem o desespero. Porque quando nós estamos com medo, quando nós declaramos que temos medo, quando nós somos tomados de pavor, a gente começa a emanar uma frequência no mundo espiritual. Satanás, ele começa a rastrear o cheiro do medo, porque o cheiro tem medo, e os demônios se alimentam do medo. E aí o que acontece? As pessoas paralisam. As pessoas deixam de crer, as pessoas deixam de buscar, as pessoas deixam de acreditar. E aí o que acontece? Satanás vai lá e ele começa a minar a fé. E começa a fazer com que as pessoas desacreditem de que Deus é Deus. Eles começam a dizer assim, isso é porque foi falado que ia ter o avivamento. Isso é porque foi falado que Deus era conosco. Deus é contigo, querido. Deus é contigo em todo o tempo todo. Aqui Davi, ele queria construir um lar para Deus. Ele pensou na cabeça dele, né? Eu preciso construir algo para colocar a presença do Senhor. E ali o Senhor disse, eu serei seu Abba, Pai. Ele não estava dizendo a nenhum filho aqui, amém? De Davi. Ele não estava falando que seria Salomão. Ele não estava falando que seria, amém? Absalão. Ele não estava falando que seria nenhum dos filhos de Davi de sangue, mas um da linhagem de Davi. E quem é esse filho? Cristo. Cristo, queridos. Cristo lança fora todo medo. Cristo lança fora todo medo. Cristo lança fora todo medo. E olha o que o Senhor diz aqui no versículo 12. Michele, e agora o Senhor pede para que eu explique isso aqui para vocês. Michele, onde que você está vendo que está falando de Deus aqui, que está falando de Jesus? Vamos lá. Lê comigo o versículo 11. Quando os teus dias se completarem na terra, tua vida chegará ao fim, e fores descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, e escolherei um dos teus filhos, e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Vejam que o reino dele está escrito o reino com letra maiúscula. Então, todas as vezes em que o anjo aparece com letra maiúscula, todas as vezes em que a palavra reino aparece com letra maiúscula, está apontando para Cristo. Está apontando para o Messias. Se fosse o reino aqui, o reino de Salomão, que foi o reino mais próspero que teve, estaria com letra minúscula. Então aqui o Senhor estava falando o quê? Através do profeta Natan, de algo vindouro, de algo que ainda está por acontecer. E aí nós ainda não estamos vivendo este reino. Para que esse reino aqui chegue, para que essa palavra aqui, olha só de quando que é esta palavra, diante de Cristo. E aí o Senhor pede para mim falar aqui. E você, às vezes, está desesperado para viver a tua promessa. E você, às vezes, tira o controle da sua vida das mãos de Deus, porque você quer fazer com que a sua promessa aconteça rápido. Aqui, Deus disse para Natan, para avisar para Davi, que o Senhor pessoalmente estabeleceria o reino dele. Não está falando o reino de Davi, está falando o reino de Deus. Através de quem? De Cristo. Porque olha no versículo 12 o que está escrito. Assim, ele, com letra maiúscula, se fosse qualquer filho de Davi, estaria com letra minúscula. Assim, ele edificará uma casa com letra maiúscula para minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Só existe um trono que reina para sempre. É o trono de Cristo. É o trono do Messias, de Yeshua HaMashiach. Versículo 13. Eu serei seu Abba. Quem foi o primeiro que chamou o pai de Abba? Cristo. Pai e mestre, e ele será meu filho. Mais uma vez, o ele com letra maiúscula. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino. Para sempre, seu trono e governo durarão eternamente. Queridos, em nome de Jesus, que hoje eu e você venhamos ter, amém? Essa consciência
nós venhamos ter essa maturidade e esse conhecimento de que o Senhor habita em mim e habita em você. Que nós fazemos parte deste reino. Que eu e você fazemos parte deste reino, que eu e você fomos comprados com um alto preço, preço de sangue, e nós fomos estabelecidos sobre esta nação, amém? Como sacerdotes reais, nação eleita, geração eleita, príncipes e princesa do Deus vivo de Israel. Então, o mesmo poder e autoridade que há em Cristo há sobre a sua vida. Hoje ele habita em você, ele veio tabernacular em você, ele não pode morar, fazer morada em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Então você tem poder e autoridade para declarar vida sobre esta nação, para declarar vida sobre o estado do Rio de Janeiro. Que você seja ousado, querido, que você seja ousado e não deixe o medo te paralisar, porque é isso que Satanás quer. Nós vamos viver o avivamento, nós vamos viver o novo do Senhor, mas antes de tudo isso, sempre tem um período de caos, sempre tem um derramamento de sangue, sempre tem uma assolação. Porque não são todos que vão viver. É só aquele que perseverar, que acreditar, que buscar. Muitos não vão suportar. Porque para a gente ser cheio da presença de Deus, tem que ter a morte do eu. Porque para a gente ser cheio da presença do Deus vivo de Israel, a gente tem que deixar tudo nosso para ter tudo dele. E, infelizmente, as pessoas que não vão viver isso são pessoas que não querem largar o tudo deles para ter tudo de Deus. Ainda tem uma vida com dualidade do pecado. Ainda não tem a fé que excede todo entendimento. Ainda não compreendeu a palavra do Senhor. Ainda não deixou Deus tabernacular dentro dele através do Espírito Santo de Deus. Então, querido, o que o Senhor pede hoje é: abra a porta do teu coração. Abra a porta do teu coração e deixa eu fazer morada. O título dessa 1 Crônicas, capítulo 17, na minha tradução diz: a aliança de Deus com Davi. Deus quer ter uma aliança comigo e com você. Amém, irmã, em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Se você já entregou a vida ao Senhor, mas por algum motivo você se perdeu em meio ao caminho, se perdeu em meio ao processo, o Senhor te faz um convite hoje, amém? Volte a caminhar com Ele. Refaça a sua aliança com o Senhor. Refaça a sua aliança com o Deus vivo de Israel. E eu estendo esse convite, amém? Então você já conhece, né? Eu estendo esse convite, se existe alguém aqui na live que ainda não entregou a vida para Jesus e que quer entregar a vida para Jesus, eu convido você nessa manhã para que você faça essa entrega, para que você venha fazer uma aliança com Deus, para que você possa desfrutar deste reino. Se você falar, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero refazer a minha aliança com o Senhor, nós vamos orar por você, querido. Nós vamos fazer o convite para que você entregue a sua vida ao Senhor. Amém? Então, que em nome de Jesus, se existe alguém aqui que quer refazer a aliança com o Senhor, que quer entregar a vida pela primeira vez aos caminhos de Deus e reconhecer que somente Ele é o Senhor, que não existe outro Deus a não ser o Deus vivo de Israel, coloca aqui no chat que nós vamos orar por você, para que você entregue a sua vida ao Senhor, para que você refaça a sua aliança com o Senhor. Amém? Porque é tempo, querido. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. É tempo que o Pai está chamando os teus filhos de volta. É tempo daqueles que são os remanescentes refazerem a aliança com o Senhor. O Senhor quer ter aliança comigo e com você, querido. O Senhor quer que a gente venha se assentar à mesa. O Senhor quer que a gente venha ter comunhão, para que a gente possa desfrutar do reino do Pai, do reino vindouro. O reino do Pai não é dessa terra.
Tudo isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro. Tudo isso daqui é preparação para o grande dia. É preparação para o dia que ele virá. Amém? Vamos orar. Amém? Então, para quem quer refazer a aliança, só repita comigo e depois eu vou fazer uma oração. Amém? Você vai repetir comigo assim: Senhor Deus, diante da tua presença. Irmã, repita comigo: Senhor Deus, diante da tua presença, eu refaço a minha aliança contigo. Eu entrego novamente a minha vida, a minha casa e a minha família sobre o teu governo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos para que o Senhor a conduza. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu apresento, Senhor, a vida da tua filha e de todos aqueles que fizeram, Senhor, esta oração. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, a partir de agora, Pai, eles são restaurados na comunhão com o Senhor. Que a aliança dos teus filhos seja refeita, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal, todo levante, toda tentativa das trevas de fazer, Senhor, com que os teus filhos se desviassem do caminho, quebrassem a aliança contigo, eu declaro que tudo isso cai por terra pela autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu declaro que a paz, que excede todo entendimento, entra, Senhor, sobre a vida da Valdinha agora, Pai, sobre a vida de cada homem e cada mulher que fez esta oração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que eles entram no novo nível de relacionamento contigo. Eu declaro, Senhor, que eles entram agora, Pai, numa nova perspectiva de vida. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todo mal cai por terra, todo levante maligno, Senhor, é destronado, Senhor. Em nome de Jesus, que eles recebam, Senhor, em seu coração, em seu espírito, a certeza de que só o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro, Pai, e declaro, Senhor, uma aliança estabelecida, Pai, entre o Senhor e os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, o Senhor quer refazer, o Senhor quer que a gente venha ter aliança com Ele. Antigamente, a arca precisava ser conduzida por apenas os levitas, pelos sacerdotes, somente eles podiam ter acesso. Hoje, nós somos o tabernáculo do Senhor. Hoje nós somos a tenda. Hoje o Senhor habita dentro de mim e dentro de você. Hoje você é um catalisador e uma catalisadora da glória de Deus. Hoje, onde você colocar a planta dos teus pés, a presença de Deus está palpável e manifesta. Hoje, quando você abrir a boca, não importa onde você esteja, como a irmã testemunhou, e eu louvo ao Senhor por isso.